Bem-vindos! Antes de começar a derivar, identifica quais as funções que você tem aqui. Vamos lá, você tem a função seno de alguma coisa, ou seja, f de x igual a seno de x, é uma função. Você tem a função raiz quadrada de alguma coisa, y igual a raiz quadrada de x, outra função. E você tem a função polinomial 3x ao cubo menos 2. Então você tem aqui três funções, você vai derivar as três. Você vai fazer assim, você vai derivar o seno dessa raiz, derivada de seno é cosseno. Então vai ficar cosseno dessa raiz vezes a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Isso aqui vai ser o x, isso tudo aqui é o x da raiz. 1 sobre 2 raiz de x. E a derivada vezes a derivada desse binômio. 3 vezes 3, 9. Lembra? X ao quadrado, pronome. Então, estão aí as três. Você vai fazer então nessa ordem aí. Tá bom? Então vamos lá. O f' de x, que é a derivada da função x, derivada de seno é cosseno. Ali tem um menos, então escreve menos cosseno. Cosseno de quê? Dessa raiz. Raiz quadrada de 3x ao cubo menos 2 vezes. Agora a derivada da raiz. Derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. O x é tudo que está aí dentro da raiz. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de 3x ao cubo menos 2 vezes a terceira função. Qual é a outra função? 3x ao cubo menos 2. Como é que faz a função potência? O expoente multiplica lá na frente. 3 vezes 3, 9. X. X elevado a quanto? Tira uma unidade do expoente. 9x ao quadrado. 9x ao quadrado. E a derivada de 2? A derivada de 2 é zero. Porque aqui é uma soma, né? Uma soma algébrica. Diferença na soma. Aqui é uma soma. Derivada da soma é o quê? É a soma das derivadas. Ou seja, a derivada de cada parcela. Então, essa e a derivada de 2 é zero. Então tá aí. Agora é trabalhar algébrico, só a multiplicação aí para que não depende mais da derivada. Então vai ficar igual a quanto? O 9x ao quadrado vezes 1 9x ao quadrado vezes menos cosseno disso. Então vai ficar menos 9 vezes 1, 9, menos 9x ao quadrado cosseno 9x ao quadrado, cosseno dessa raiz, raiz de 3x ao quadrado ao cubo, né? Menos 2, sobre o quê? Sobre 2 raiz quadrada de 3x ao cubo menos 2. Tá pronta a derivada. Tá aí a derivada daquela função. Uma função composta de três funções. Essa função f de x ela é composta de três funções. Beleza? Derivada do seno disso aqui, vezes derivada da raiz. 1 sobre 2 raiz de x. X é o que está aí dentro. Vezes a derivada do radicando. Três funções diferentes. Vamos lá, numa outra. Um agora que tenha logaritmo e raiz, para você ver. f de x é igual a logaritmo na base 3 da raiz quadrada de 2x menos 3. Identifica aí quais são as funções. De novo, você tem três funções aí, né? Composição, três funções. Função logaritmo na base 3 desse valor, função logarítmica. A função raiz, que a gente acabou de fazer, e a função de primeiro grau 2x menos 3, que está aqui dentro do radicando.
três funções. Como é que fica a função logaritmo? Olha lá. Se a função é logaritmo de x na base b, a derivada é 1 sobre x, veja bem, 1 sobre x, logaritmo neperiano da base b. Logaritmo neperiano da base. Logaritmo neperiano é o logaritmo na base e, número de Euler. 1 sobre x, logaritmo neperiano de b. B é a base. Viu aí? Então, vamos começar com o logaritmo, né? O logaritmo vai ficar... Vamos lá. F' de x. Logaritmo fica 1 sobre x. Quem é o x aí? É a raiz quadrada, porque não é o logaritmo dessa raiz toda? Essa raiz toda é o x. 1 sobre x, x é quem? É a raiz quadrada de 2x menos 3. Embaixo ainda, vezes o quê? Logaritmo neperiano da base. Qual é a base? 3. O 1 aqui ficou um pouquinho deslocado, mas é comum. Então tá aqui, a derivada do logaritmo, vezes derivada da raiz, 1 sobre 2 raiz de x. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, raiz de 2x menos 3, vezes a derivada de 2x menos 3. Derivada de 2x é 2. Derivada de 3 é 0, 2. Um produto de três funções, ó, uma função vezes a outra, vezes a outra. Produto, 2 no denominador, 2 no numerador. 1 vezes 1 é 1. O que restou? Vai ficar 1 vezes 1 é 1, sobre logaritmo neperiano de 3, logaritmo neperiano de 3, vezes o quê? Quanto que é essa raiz vezes essa raiz? Raiz quadrada de 2x menos 3 vezes raiz quadrada de 2x menos 3. Não vai dar essa raiz ao quadrado? Vai cancelar o quê? O radical. Vezes o que então? Vezes 2x menos 3. Tá aí prontinha a derivada daquela função composta de três funções. Beleza? Vou trazer nos próximos vídeos mais cálculo de derivadas com logaritmo, com função trigonométrica e com raiz. Aqui, acho que dá tempo. Nós temos 6 minutos ainda pelo time aqui. Então, vamos fazer mais uma com logaritmo. Aproveitar o tempo aí do vídeo. F de x igual ao logaritmo de 3 cosseno dx. Aí você tem quantas funções? Aqui você tem apenas duas funções. A função logaritmo desse valor, que é 1 sobre 2 raiz de x. Lembra? Logaritmo. Logaritmo é 1 sobre x, que é isso aqui, vezes logaritmo neperiano da base. Olha a base desse logaritmo. A base aí é 10. E a derivada do cosseno é menos seno. Então vamos lá? Duas funções aí. F' de x é igual logaritmo desse valor. Então vai ficar 1 sobre x. Aqui a regra, gente.
logaritmo de x da base, 1 sobre x, logaritmo neperiano da base, b, certo? Então vai ficar 1 sobre x, quem é o x? É 3 cosseno de x, vezes o quê? Vezes logaritmo neperiano da base, a base é 10, não escrevi a base é 10, vezes o quê? A derivada de 3 cosseno x. Quando você vai derivar que tem uma constante multiplicando, você pode tirar a constante, ela vai para frente, né? 3 vezes o cosseno de x. Cosseno de x é o quê? É menos seno de x. Menos seno de x. Então tá aí, ó. Na verdade são duas funções só, porque aqui é só uma constante multiplicando e ela permanece multiplicando. Produto, ó, 3 dividido com 3. Então ficou o quê? Ficou 1 vezes menos seno x, menos seno de x. Sobre quanto? Cosseno de x vezes logaritmo neperiano de 10. Cosseno x ln de 10. Cosseno x vezes ln de 10. Não precisa pôr o ponto, já sabe que são duas funções multiplicando. Agora, acabou? Ainda não, olha por quê. O que é seno dividido por cosseno? O que é seno sobre cosseno? É tangente. Então, resposta. Menos a tangente de x, ó, seno x sobre cosseno x, menos tangente de x, dividido por logaritmo neperiano de 10. Está aí a derivada pela regra da cadeia, só que você nem falou em regra de cadeia, você percebeu? É a regra da cadeia que nós aplicamos em todos esses exemplos aí. Certo? Então, faz a derivada do logaritmo desse valor, está aqui. A constante fica aí multiplicando e a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Seno sobre cosseno é tangente, beleza. Então, pessoal, vou trazer no próximo vídeo mais logaritmo, logaritmo neperiano, raiz. Nós vamos fazer alguns também com logaritmo neperiano, tá certo? Que é a mesma regra de logaritmo, uma base qualquer. Abraço, tchau, tchau.